O espaço é bem pequeno, mas se você tem a disponibilidade, vai ser uma alegria estar ali com você. Amém? Marcos capítulo 5, então, a partir do versículo 21, a palavra do Senhor diz: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, ou aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Versículo 24, Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pelo privilégio que nós temos de poder vir a um lugar de oração e ouvir livremente a sua palavra. Obrigado, Senhor, porque os teus filhos foram trazidos pelo Espírito Santo a esta noite, para que pudessem não apenas ouvir, mas a partir daquilo que ouvirem, praticarem, e a aplicação disso na nossa rotina, na nossa vida, irá produzir as transformações que nós precisamos viver em nós e nas nossas casas. Eu peço que o Senhor fale conosco mais uma vez, pelo nome e pelo amor de Jesus. Nós oramos, amém. Sente-se, por favor, com a sua Bíblia aberta. Jesus na casa de Jairo. Obrigado. Existem muitos princípios dentro dessa passagem que ministraram ao meu coração a partir do momento que o Espírito Santo falava comigo, e que eu creio que também falará ao seu coração. Jesus, algumas casas, ele foi a convite. Na casa de Zaqueu, ele foi porque precisava ir e quis ir à casa de Zaqueu. Na casa de Marta e Maria, ele foi recebido e elas acolheram a Jesus. Agora, na casa de Jairo, o que vem para Jesus não é um convite. O que vem para Jesus é um clamor de um pai desesperado. Jesus não está sendo convidado para uma festa de aniversário, não está sendo convidado para uma celebração, não está sendo convidado para um momento festivo da casa de Jairo. Jairo, ele era o chefe da sinagoga, a pessoa responsável pela administração da sinagoga. Ele não era o sacerdote, ele não era a pessoa que oficiava no templo, ele não era o fariseu, ele não era o escriba que ensinava a palavra. Ele era o responsável administrativo pela sinagoga. Ele cuidava da sinagoga, ele cuidava de toda a parte necessária para que a sinagoga funcionasse, a manutenção da sinagoga, a ordem das coisas necessárias para o culto da sinagoga. Ele era essa pessoa ocupadíssima, que cuidava e zelava pela manutenção da liturgia, a manutenção de todas as coisas que continham uma sinagoga. Esse homem, apesar de toda a sua ocupação, ele percebe que a sua filha, a sua única filha, está doente e que aquela doença vai se agravando. Aquilo o preocupa a tal ponto de ele correr até onde Jesus estava. Nós começamos no versículo 21, e o versículo 22 diz que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência. A primeira lição que nós aprendemos
na casa de Jairo é que quando as coisas não estiverem bem na sua casa, corra para os pés de Jesus. Quando as coisas saírem do seu controle, corra para os pés de Jesus. Quando as coisas não estiverem dentro do seu campo de decisão e de atuação, corra para os pés de Jesus. Não espere o pior. Não espere o agravamento. À medida em que você percebe que algo não vai bem, à medida em que você percebe que algo está fora do seu controle, fora daquilo que você pode resolver com os seus recursos, então é hora de correr para os pés de Jesus e pedir ao Senhor com insistência. A grande questão é que muitos de nós até correm para os pés de Jesus, mas não insistem. As pessoas desistem com muita facilidade. As pessoas desistem se no primeiro instante já perceberem alguma resistência. As pessoas tendem a desistir se no primeiro momento em que chegam não forem recebidos como esperava, não tiveram um recebimento, uma recepção à altura do que esperavam. Jairo não estava requerendo recepção. Jairo não queria que Jesus reconhecesse os seus títulos, ele só queria que Jesus atendesse o seu pedido. Então ele insistia com Jesus. Eu quero dizer para você que está aqui essa noite: insista com Jesus. Você precisa de um milagre para a sua casa, insista. Pastor, mas eu estou orando já faz um tempo. Insista. Pastor, mas já passaram anos. Insista. Insistir significa que em algum momento ele percebeu que Jesus poderia não ir. Em algum momento ele entendeu que Jesus poderia refutar aquele pedido. Só existe insistência porque houve resistência. Só há insistência onde o atendimento não é de pronto. Então ele se joga aos pés de Jesus e ele está dizendo: o Senhor não está entendendo. Se o Senhor não for comigo, eu vou ficar aqui até o Senhor me atender. Insista com Jesus. Pastor, mas já oro por isso lá em casa há muito tempo. Continue orando. Pastor, mas eu não vejo mudança. Continue insistindo. Não desista. Insista. Porque quem precisa é você. Eu vou repetir: quem precisa é você. Então insista. Eu lembro uma vez que nós estávamos abrindo uma loja e eu precisava da liberação do bombeiro. E o bombeiro não liberava aquele trem de jeito nenhum. Irmãos, eu todo santo dia, eu ia para o quartel, ali na Ayrton Senna. O pessoal falava assim: o senhor de novo aqui? Eu falava: é que eu estou precisando muito. Não, mas a gente já falou para o senhor que não é rápido assim. Eu falei: eu sei, mas de repente alguém desiste do processo. Aí não, mas o capitão nem vai te atender. Eu falei: de repente ele passa aqui, vai para beber uma água. Não, mas ele nem passa por aqui. Eu falei: vai que ele passa, eu vou ficar aqui só um tempinho. Irmãos, todo santo dia, durante 1 mês e pouco, o pessoal: vai onde? Eu falei: eu vou lá no bombeiro. Mas de novo, eu vou lá. Porque quem precisava era eu. Eu estava lá. A pessoa vai e fala assim: esse cara de novo aqui. De novo aqui. Aí teve um dia que eu cheguei lá e ouvi: a gente já falou para o senhor que ele não vai atender assim. Aí o capitão entra. Aí falou assim: quem é esse aí? Aquele que fica insistindo. Você de novo aqui, meu filho? Eu falei: é que estou precisando muito. Vem cá comigo, vem cá comigo. Você está comigo aqui ou não? Se você precisa, insista. Insista. Não desista. Eu já disse várias vezes aqui, uma frase está lá em casa, escrita na nossa geladeira: não desistir já é vencer. Não desistir já é vencer. Você precisa de uma transformação na sua casa. Corra para os pés de Jesus e insista, 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 insista. Segunda coisa que acontece nessa história
é que Jesus decide ir com Jairo. E a Bíblia vai dizer, no versículo 24, que nós lemos, que uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados. Versículo 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. A Bíblia começa a contar a história de uma mulher que, quando a filha de Jairo estava nascendo, ela estava recebendo o diagnóstico de uma doença. A filha de Jairo tem 12 anos, e aquela mulher está doente há 12 anos. Então, quando havia alegria na casa de Jairo, estava chegando uma notícia trágica na casa daquela mulher. Agora essas histórias se cruzam. Jesus está indo com Jairo, com os discípulos, uma multidão apertando. E essa mulher decide tocar em Jesus. Ela diz, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curada. E a mulher toca em Jesus. Jesus para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos dizem, Senhor, a multidão te aperta. O Senhor pergunta, quem te tocou? Ele falou, não, saiu virtude, saiu poder. Alguém me tocou querendo me tocar. O que essa passagem diz pra gente? Que algumas vezes, no meio do nosso processo, o Senhor vai usar o nosso processo para curar outras pessoas. Sabe quando você está precisando de uma palavra e vem alguém te pedir conselho? É Deus usando o teu processo para curar alguém. Sabe quando você está pensando em desistir e vem alguém e diz assim, você pode orar por mim porque eu vejo Deus na sua vida? É Deus usando o teu processo para curar uma outra pessoa. Jesus está indo para a casa de Jairo. Jesus não está indo para curar uma mulher, mas aquela mulher entra no meio do processo de Jesus com Jairo e é curada. Algumas vezes o Senhor vai usar o seu processo para curar outras pessoas. Algumas vezes nós queremos que o Senhor acelere os nossos processos, que o Senhor faça mais rápido, nos atenda mais rápido, nos socorra mais rápido, mas calma. Há momentos em que Deus vai usar o seu processo para curar outras pessoas que estão sofrendo há mais tempo que você. Para outras pessoas que quando você estava sorrindo, elas já estavam chorando. Porque parece que a nossa dor sempre é a maior dor. Que o nosso sofrimento sempre é um maior sofrimento. Mas quando Jairo estava celebrando o nascimento da sua filha, essa mulher estava pensando, o que eu faço agora? Quando Jairo estava cantando parabéns num ano de sua filha, essa mulher estava completando 1 ano de doença. 2 anos de doença e 2 anos de aniversário. 3 anos de doença, 3 anos de aniversário. Você está entendendo isso aqui? E chega um momento em que Deus vai usar o processo de Jairo para curar uma mulher que está num sofrimento extremo. Ela entra no caminho de Jairo, porque Jesus estava com Jairo. Tem pessoas que vão entrar no seu caminho, porque Jesus está com você. Eu vou repetir, tem pessoas que vão entrar no seu caminho, porque Jesus está com você. Tem gente que vai parar você, porque Jesus está com você. Por mais que você esteja precisando, por mais que você esteja angustiado, por mais que você queira logo livrar-se do problema, existem pessoas que Deus está trazendo para o seu caminho, simplesmente porque Jesus está com você. Deus vai trazer gente para o seu caminho. Deus vai trazer gente para o seu propósito, para ser curado no seu processo. Tem gente que vai ser curado no seu processo. Tem gente que vai ser curado nem é no testemunho, vai ser curado ainda enquanto o testemunho está sendo criado.
O Jairo ainda não tem um testemunho de cura. Ele está no processo do testemunho de cura. Ele nem recebeu a cura. E o processo já está curando gente no caminho. Simplesmente porque Jesus estava com ele. Deixa eu dizer algo para você. Jesus está contigo. Jesus está contigo. Jesus está contigo. É por isso que as pessoas vêm atrás de você. Jesus está contigo. É por isso que as pessoas pedem oração para você, porque Jesus está contigo. É por isso que as pessoas pedem conselho para você, porque Jesus está contigo. Elas estão vendo Jesus contigo. Não é pelo título que você tem, não é pelas coisas que você faz, é porque Jesus está com você. Então deixe o seu processo curar algumas pessoas. Não fique preocupado, Jesus não esqueceu de você. Algumas vezes dá a impressão de falar assim: meu Deus, eu ajudo tanta gente, mas nunca chega a minha hora. Eu oro por tanta gente que é abençoado, mas nunca chega a minha vez. Eu oro por pessoas que são curadas, mas eu mesmo não sou curado. Eu oro para o Senhor abrir porta para pessoas, a minha porta mesmo o Senhor não abre. Calma, é que Jesus está usando o seu caminho para curar e corrigir alguns processos que precisam ser corrigidos, ajudar algumas pessoas que estão no seu caminho. Jesus está dizendo: enquanto você estiver caminhando comigo, eu estarei curando pessoas que aparecerão no seu caminho. Eu estarei curando pessoas que aparecerão na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. O Senhor está curando as pessoas que estão atravessando o seu caminho. Está difícil, está demorando, mas calma. Ele disse que iria fazer e Ele fará. Ele disse que chegaria na sua casa, Ele vai chegar. Ele disse que curaria você, Ele vai curar. Ele disse que libertaria a sua família, Ele vai libertar. Ele disse que abriria a porta, Ele vai abrir. Ele disse que te restauraria, Ele vai te restaurar. Ele disse que reataria o seu casamento, Ele vai reatar. Ele disse que libertaria o seu filho, Ele vai libertar. Mas enquanto não chega, permita que Ele use a sua vida para curar pessoas no seu caminho. Não queira Jesus só para você. Lembre-se que o Pai é nosso. Jesus nos ensinou isso, mas muitas vezes nós esquecemos. Quando os discípulos dizem: Senhor, ensina-nos a orar, Ele falou: beleza, vocês vão orar assim: Pai nosso. Não é só para você, é nosso. Aceite dividir Jesus com outras pessoas. Permita que o Senhor use a sua jornada, a sua história, o seu processo para tocar a vida de outras pessoas. Permita que Jesus use a sua história. Permita que Jesus use aquilo que Ele está fazendo por você para levantar outras pessoas. Terceiro, enquanto Jesus está falando com a mulher, alguém bate no ombro de Jairo, vindo lá da casa de Jairo, dizendo que a filha dele havia morrido e que ele não precisava mais de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos com a casa de Jairo é que quando as más notícias chegarem, você deve continuar confiando em Deus. Entenda que nenhuma notícia é uma sentença. Nenhuma notícia é uma palavra final. Notícia é só notícia. Notícia é só notícia. Se Jesus está com você, notícia é só notícia. Quando as notícias ruins, quando o dia mau chegar, quando as más notícias chegarem, não perca a fé. Continue confiando em Deus. Olha o que acontece no versículo 36. Depois que uma notícia ruim chega dizendo que a menina havia morrido, olha o que Jesus faz. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Sabe o que Jesus faz?
Jesus diz assim: esquece essas palavras. Está lá, ó. Sem levar em conta. Jesus rejeitou aquelas palavras. E eu quero que você rejeite aquilo que Jesus está rejeitando. Porque se Deus disse alguma coisa na sua vida e vem uma palavra para dizer outra, rejeite isso hoje em nome de Jesus. O Senhor disse que abençoaria a sua casa. Mas talvez alguém tenha dito: eu acho que não tem volta. Rejeite em nome de Jesus. O Senhor disse que salvaria os teus filhos. Mas alguém disse: tem filhos que não tem jeito. Rejeite essas palavras em nome de Jesus. O Senhor disse que te abriria uma porta. Mas as pessoas disseram que nesse tempo não estão contratando. Rejeite estas palavras em nome de Jesus. Não aceite palavras contrárias às palavras que o Senhor declarou sobre a sua vida. O Senhor não precisa da economia do Brasil. O Senhor não precisa do acesso humano. O Senhor não precisa de recursos humanos. Se Deus tem que abrir uma porta, Ele abre. Se Deus tem que curar o enfermo, Ele cura. Se Deus tem que fazer com que uma ação seja concluída, Ele conclui. Se Deus tem que bater o martelo na justiça, Ele bate. Alguém já disse para você: causa perdida. Rejeite em nome de Jesus. Não está perdido não. Porque Deus me falou outra coisa. Irmão, se Deus falou com você, rejeite qualquer palavra contrária. Porque a nossa fé é testada. É ou não é? A gente não canta: cada vez que a minha fé é provada. É isso, a nossa fé é provada. Nós somos testados. Algumas vezes nós estamos ali confiando e de repente alguma coisa acontece e parece que parou. Quem já viveu isso aqui? A coisa está indo. Fala assim: glória a Deus, agora vai. E aí de repente para. Não tem mais movimento nenhum. Ninguém fala mais nada. Parecia que o negócio estava resolvido, mas não conclui. Estaciona. Fica parado. Aí fica aquele silêncio de Deus. Deus não fala nada, ninguém fala nada. Aí você fica assim: meu Deus, parou. Será que eu fiz alguma coisa? Será que é pecado? Será que... Calma, meu irmão. Calma. É o processo de Deus mesmo. É testando a tua fé para ver se você vai acreditar. Aí alguém vai dizer assim: ó, eu acho que aquele negócio não vai sair mais não. É para testar a sua fé. Não recebe, rejeita essa palavra. Você tem que ter coragem de dizer algumas coisas para as pessoas que têm coragem de dizer coisas para você. O problema é que tem gente que tem coragem de dizer coisa para a gente e a gente não tem coragem de dizer para eles. A pessoa chega para você e tem coragem de dizer que não vai dar certo. Você tem que falar assim: está repreendido, Satanás. Ela teve coragem de falar, vai ter que ouvir. Está repreendido, Satanás. Que isso, está me chamando de Satanás? Satanás usou tua boca. Você está comigo aqui ou não? A pessoa fala e tu fala assim: né? Quem sabe? Irmão, se tu falar está repreendido, Satanás, nunca mais essa pessoa vai repetir isso para a tua vida. Você já eliminou um problema da tua vida. Pastor, mas se a pessoa nunca mais falar comigo, Deus abençoe. Tirou um peso da tua vida. Jesus disse para Pedro. Jesus acabou de elogiar Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, foi Deus. Você recebeu uma revelação de Deus, Pedro. Pedro está todo feliz. Jesus fala assim: mas eu vou morrer. Pedro: não vai morrer não. O que é? Eu vou morrer. É cumprimento de promessa de Deus. Eu vim para cumprir isso. Eu vou morrer. Não vai morrer não. O mesmo Jesus que acabou de elogiar Pedro: para trás de mim, Satanás. Se Jesus teve coragem de falar, eu também tenho, meu irmão. Se vier falar para mim coisa contrária ao propósito de Deus, vai escutar. Está repreendido, Satanás. Tu tem que ter coragem de repreender, meu irmão. Porque se você acatar, já era, hein?
Se você deixar quieto, já era. Repreenda essas palavras em nome de Jesus. Se alguém disse alguma coisa contra a sua família, repreende em nome de Jesus. Se alguém disse que seu filho, sua filha é doente, repreende em nome de Jesus. Se alguém disse que alguém na sua família tem problema, repreende em nome de Jesus. Se alguém disse que há qualquer coisa sobre seu marido, sobre sua esposa, repreende em nome de Jesus. Se alguém disse que você não vai conseguir pagar a sua casa, o seu carro, o financiamento, repreende em nome de Jesus. Está repreendido, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui não. Nossa, que grosseria. Você teve coragem de falar para mim que não vai acontecer na minha vida? Que trem é esse? Que intimidade é essa? Para falar o que vai acontecer ou não na minha vida. Se achou que tinha liberdade para falar isso, eu achei que eu tenho liberdade para te chamar de Satanás também. Continuando. O Senhor não acata as palavras. Ele fala: Jairo, esquece o que essas pessoas disseram. Continue acreditando. O Senhor está dizendo para você essa noite: continue acreditando. Eu vou repetir: continue acreditando. Eu vou repetir a terceira vez: continue acreditando. Jesus chega à casa de Jairo. Quando ele entra na casa de Jairo, vamos caminhando para o final, versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ele vê um cenário de caos, choro, desespero. Versículo 39, ao entrar disse: porque estão alvoroçados e chorando. A criança não está morta, mas dorme. Irmão, escute isso aqui. Jesus mente. Jesus mente. Quando Jesus botou o pé naquela casa, a morte Jesus só chegou na casa de Jairo e a morte já foi caçando o caminho da casa dela. Eu quero dizer para você: Jesus só vai botar o pezinho na sua casa esta noite. Alabandar, caralaba, recebe isso aqui. Jesus só vai colocar o pezinho na sua casa esta noite. E aquele problema, aquele mal, aquele desentendimento, aquela brigaiada vai sair esta noite de lá. O texto diz que ele chegou, ele não falou nada, ele só chegou. Nós cantamos aqui: o nome de Jesus é poderoso. Se o nome é poderoso, imagina a presença dele. Jesus chega na casa, não tem como a morte continuar no mesmo lugar onde Jesus está. Não tem como a derrota continuar no mesmo lugar onde Jesus está. Não tem como aquilo que não vem da parte do Senhor continuar no mesmo lugar onde Jesus está. E se esta noite o Senhor está conosco, aquele problema, aquele mal, aquilo que parecia impossível será resolvido esta noite, porque o Senhor está conosco. Ele só chegou. Eu imagino a morte catando os trapos de imundícia dela. Eu falei: eu tenho que ir embora. No mundo das fantasias, alguém pergunta para a morte: mas por que você está indo embora? Tu não viu quem chegou? Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Quem é ele? Ele é aquele que fala com o vento, é aquele que fala com o mar, e eles obedecem. Ele é aquele que tem os pés reluzentes como um latão polido. Ele é aquele que se veste de linho.
Ele é aquele que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Ele? Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Quem é Ele? Ele é o Alfa. Quem é Ele? Ele é o Ômega. Quem é Ele? Ele é o princípio. Quem é Ele? Ele é o fim. Ele é o noivo da igreja. Ele é o amado da nossa alma. Quem é Ele? Ele é o Filho unigênito de Deus Pai. Quem é Ele? Ele é a imagem perfeita do divino. Ele é a consolação de Israel. Ele é o remidor das nossas vidas. Ele é o resgatador. Ele é o Salvador. Quem é Ele? Ele é aquele do qual o salmista escreveu no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém vai perguntar no céu: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte, o Senhor forte, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou, Ele chegou. Levante a sua mão. Ele chegou. Você pode sentir a presença dEle aqui nesse lugar. Ele só chegou na casa e a morte foi embora. E ele diz: a criança já não está mais morta. Até eu chegar ela estava, mas agora que eu cheguei, não está mais morta. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que estava morto na sua vida, esta noite, por causa da presença de Jesus, está ganhando vida, está recebendo vida. Agora já não está morto, agora só está adormecido. Morto não tem como fazer. Adormecido, e aqui eu encerro, só precisa de uma coisa: só precisa de despertamento. E o Senhor está dizendo: eu vou despertá-la. As pessoas estavam ali, riram-se. Jesus coloca todo mundo para fora, entra com Jairo, com a esposa de Jairo, e diz: Talita cumi, menina, levante-se. O Senhor está falando ao meu coração. Tem gente que está aqui, que a vida estava morta, mas por causa da minha presença, por causa da minha presença. E há quanto tempo você não sentia a presença do Senhor?
Deus está falando contigo mesmo, que há muito tempo não sentia a presença dEle. Há muito tempo não derramava lágrimas na presença dEle. Ele está dizendo: você não está mais morto. Agora eu só vou te despertar. Agora eu só vou te levantar. O Senhor vai levantar pessoas aqui com dons. O Senhor vai levantar pessoas aqui como profetas. O Senhor vai levantar pessoas aqui com talentos. O Senhor vai levantar pessoas aqui para pregar, para cantar, para evangelizar, para missões. O Senhor está dizendo: eu vou despertar. Não é mais uma questão de morte. Agora é uma questão de despertamento, por causa da presença de Jesus. Meu irmão, você que está aqui esta noite, o Senhor quer te despertar. Deixa que o Senhor desperte você. Permita que o Senhor desperte você. Talvez você tenha abandonado já os seus sonhos, os projetos, a sua chamada, a sua vocação, pensando: não tem mais jeito para mim, eu já errei muito, eu já pisei muito na bola. O Senhor desistiu de mim, não dá mais tempo. Rejeite essas palavras esta noite em nome de Jesus, porque Jesus está dizendo: já não tem mais morte aí. Agora eu só vou te despertar. Agora eu só vou te levantar. Quantos querem ser levantados pelo Senhor esta noite? Levante a mão quem quer ser levantado pelo Senhor esta noite. Levante a mão quem quer ser levantado pelo Senhor esta noite. Fique de pé para nós orarmos. O processo que você viveu até aqui, que parece demorado, o Senhor está usando para curar pessoas. Mas Ele está dizendo agora: chegou a hora de eu despertar aquilo que precisa ser despertado em você, que estava morto, que você já dava como morto, que as pessoas já davam como morta na sua vida. Chamadas que as pessoas falavam assim: e esse irmão já foi uma bênção. Não é assim que as pessoas dizem? E esse irmão já foi uma bênção. E já fez tanta coisa. E essa irmã, nossa, tinha que ver como que ela era usada por Deus. E as pessoas estão acreditando que isso está morto em você. Mas Jesus me trouxe aqui essa noite para dizer: não está morto não. E não só não está morto, como Ele está dizendo: eu vou despertá-lo. Essa noite o Senhor vai te despertar, porque Ele tem coisas extraordinárias para fazer por intermédio da sua vida. Quem recebe essa palavra aqui? Quem recebe essa palavra aqui? O Senhor está dizendo: eu vou despertar coisas em você. Sonhos, chamadas, vocações, competências, capacidades, talentos, projetos, visões de futuro, visões empreendedoras. Quantas coisas estavam mortas até hoje. Quantas coisas estavam sepultadas até hoje. Mas Jesus chegou na minha vida, na sua vida, na nossa casa. Ele colocou os pés nisso hoje. E Ele está dizendo: agora não está mais morto. Agora eu vou levantá-lo. Eu quero que você saiba que por esses dias o Senhor vai te usar no dom que Ele te chamou. Eu estou falando isso pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor vai te usar naquilo que Ele te chamou. Você vai falar: meu Deus, como que isso aconteceu? É porque o Senhor está despertando coisas que você já havia enterrado, e Ele está trazendo de novo, e está dizendo: eu estou despertando, eu estou levantando, e você vai viver aquilo que você pensou que nunca mais viveria. Alguém recebe isso aqui? Por esses dias, escreva o que eu estou dizendo. Por esses dias, o Senhor vai usar você no dom que Ele te chamou. Por
de estar morto para as pessoas, para o Senhor, é só uma questão de despertar. Eu vou despertar. Eu vou despertar. Eu quero orar. A primeira oração é por você que entrou aqui essa noite. Ouviu essa palavra e ela falou com você. O Espírito Santo mexeu aí dentro de você. E você precisa fazer uma aliança com Deus. Talvez você nunca tenha feito uma aliança, nunca tenha entregue a sua vida a Jesus publicamente, ou talvez tenha feito e por alguma razão você se afastou do Senhor. Aí você diz, não, pastor, me afastei da igreja, do Senhor não. Você sabe que não é assim. Você sabe que não é assim. Eu quero te convidar a fazer uma declaração pública de fé, de que você reconhece a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tudo que Jesus fez por você foi público. Nasceu publicamente, viveu publicamente, pregou publicamente, morreu publicamente, ressuscitou publicamente. Então, não é para você aceitar no coração, tem que ser público. Porque se Ele nos deu o exemplo de um amor público, a nossa aceitação a Ele tem que ser pública. Não basta fazer no coração, tem que ser pública. Se há alguém aqui esta noite, que mesmo que você não se sinta preparado, e eu quero já antecipar para você, ninguém aceita Jesus porque a vida está boa. Ninguém arruma a vida e entrega para Jesus uma vida boa. A gente só entrega porque a gente não dá conta mesmo. Porque não tem como a gente se ajustar. Só Ele pode nos salvar, nos perdoar e nos livrar dos nossos pecados. Então, se você está aqui e precisa de Jesus, não é se você acha que consegue, é se você precisa de Jesus. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Onde você estiver. Pastor, eu quero fazer uma aliança com Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ou eu quero retornar para Jesus. Não adianta tentar retornar só no coração. Não é assim que funciona. Não adianta aceitar só no coração. Não é assim que funciona. Ele diz que se vós me confessardes diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Tem que ser público. Então, por mais que você seja tomado de vergonha, de constrangimento, ninguém aqui está te julgando, ninguém aqui quer saber do seu passado. Nós estamos te oferecendo a oportunidade de se reconciliar com o seu Criador. A igreja esteja orando nesse instante. Se você está aqui, levante sua mão, eu quero orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão. Tem uma igreja orando por você. Tem uma igreja torcendo por esse momento. Uma igreja que intercede para que pessoas como você que entram aqui sejam reconciliadas com Deus. Há alguém que queira entregar a vida a Jesus, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Em muitos lugares já não se fazem apelos, já não se fazem convites para as pessoas aceitarem Jesus. Mas aqui não, aqui a gente continua fazendo, porque nós cremos que nesse momento é uma batalha espiritual, na qual o Senhor sempre sai vencendo. Então, se você está aqui, não resista à voz e ao chamado de Deus. Levante sua mão, nós queremos orar por você. Há alguém na galeria ou aqui embaixo, que Deus te abençoe, meu irmão. Temos uma segunda pessoa que queira entregar a vida a Jesus. Temos uma segunda, que Deus te abençoe. Temos uma terceira pessoa que queira entregar a vida a Jesus. Sem constrangimento, levante sua mão, nós queremos orar por você. Há uma terceira pessoa que queira entregar a vida a Jesus. A esse Jesus que é poderoso para pegar a morte e transformar em vida. Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, levante sua mão, nós queremos orar por você. Eu quero chamar esses dois irmãos, venham aqui para orar com vocês. Vem cá, vem aqui perto de mim, vem aqui perto de mim. A igreja pode aplaudir a Jesus. Dois irmãos estão se reconciliando com o Senhor Jesus. Podemos aplaudir ao Senhor por isso. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar por esses irmãos. Estenda suas mãos, Senhor. Nós oramos agora pelos teus filhos
que movidos pelo Teu Espírito Santo vieram esta noite, movidos pelo Espírito Santo ouviram esta palavra e foram convencidos de que não podem viver sem Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor continua salvando. Nós pedimos ao Senhor que perdoe todos os seus pecados, não importa o que eles tenham feito no passado, o Senhor nos perdoa de todos os pecados. Nós pedimos que o Senhor possa limpá-los completamente, escrever o seu nome no livro da vida e que eles possam a partir de hoje estar permanentemente com o Senhor, que o Senhor os acompanhe até em casa e aquelas coisas que estavam mortas, sepultadas em suas vidas, que pareciam que não daria mais para eles, que a partir de agora o Senhor faça tudo novo, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós como igreja nos alegramos e dizemos amém. Deus abençoe em nome de Jesus, irmão Robson. Deus abençoe, irmão André. Aleluia. O Senhor continua salvando, o Senhor continua transformando, o Senhor continua operando com a sua palavra. Quero orar por você agora, você que tem uma chamada, você que parou, simplesmente parou. Decepção, frustração, alguém disse alguma coisa que feriu o teu coração e você parou. Quero que você feche os olhos. Quero orar também por você que tinha um sonho, que há tanto tempo você sonha, mas nunca aconteceu, e você deixou para lá. Falou, isso aqui não vai acontecer mais, vou orar por outras coisas. Eu vou orar por você agora, porque Jesus está dizendo, esse sonho não está morto, essa chamada não está morta, essa promessa não está morta. Essa liderança na sua vida não está morta. Essa chamada para pregar não está morta. Essa chamada para liderar círculo de oração não está morta. Deus está falando com pessoas aqui. Essa chamada para liderar juventude não está morta. Essa chamada para evangelizar presídios não está morta. Essa chamada para evangelizar hospitais não está morta. Ele está dizendo, eu vou despertar. Eu vou despertar. Essa chamada para cuidar de pessoas, ministério de socorro, não está morta. Não está morta, não está morta. Essa chamada para cuidar de crianças não está morta. Essa chamada para cuidar de casais não está morta. O Senhor está dizendo, não acabou. Eu vou despertar. Essa chamada para louvor não está morta. Essa chamada para músico não está morta. Essa chamada para obreiro não está morta. O Senhor está dizendo, eu vou despertar em você. Deus disse que você seria um ganhador, uma ganhadora de almas. Isso não está morto. Ele está dizendo, eu vou despertar em você. Ele está dizendo, eu vou despertar em você. Eu vou despertar em você. Os teus sonhos de empreender não estão mortos. A sua empresa não está morta. Os seus negócios não estão mortos. Os seus contratos não estão mortos. A causa na justiça não está morta. O Senhor está dizendo, eu vou despertar.